A paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo através do programa É de Deus em Sua Vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui quem vos fala, o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você e trazendo orientação espiritual através da palavra que sara, que cura e que liberta. Tá bom? Eu já quero começar orando e dizendo para você que o Senhor vai fazer um milagre hoje na sua vida. Ó Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, Todo-Poderoso, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia que tem dado para estarmos aqui orando e recebendo o melhor da tua palavra, o melhor do louvor. Da sabedoria, do entendimento, que possamos estar nessa visão espiritual, que a paz que intercede todo entendimento possa trazer para os irmãos cada vez mais a orientação e bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se você ainda não tem o CD do Pastor Missionário de Deus, está aqui o CD, você encontra na loja Coisa de Crente. Qual foi o cachê que Deus cobra a você? A inveja de Caim, placa de igreja, fazer voto com Deus e muito mais, você encontra aqui nesse CD que vai abençoar muitas vidas. Você encontra na loja Coisa de Crente, lá na Central do Brasil, no coração do Rio de Janeiro. Um abraço grande a todos os irmãos que estão conectados conosco, ligado na programação da Rádio Gospel 1000. E também você que está ligado na 93 FM, não esqueça, o momento é de Deus em sua vida, é toda madrugada, é a partir de 1h30 da manhã, você tem esse privilégio de estar conosco ali no 93 FM, participando do momento é de Deus, tá bom? Irmãos, vamos ao que interessa. Abra seu manual do adorador comigo e vamos aqui falar um pouco sobre o que Deus tem hoje para nos orientar. Nós vamos trazer hoje 5 provas que Jesus ressuscitou. Você, às vezes, tem duvidado, né? Tem até crente que duvida, né, que Jesus ressuscitou. Mas hoje eu vou trazer 5 provas para você, que você vai, com certeza, mudar a sua história. E você que é ateu, você que não acredita em Deus, então, eu tenho certeza que a partir de hoje, as suas atitudes vão mudar. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar, e quando terminar esse programa, você vai estar outra pessoa. Porque você vai conhecer 5 provas contundentes que Jesus está vivo. E ele ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Tá bom? Deixa eu colocar aqui meu óculos para que nós possamos acompanhar. 5 provas que Jesus ressuscitou. Vamos começar assim, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela está no centro da mensagem do Evangelho. Através da morte e ressurreição de Jesus, temos acesso à salvação e à vida eterna. Se cremos nele, mas a nossa fé na ressurreição de Jesus não precisa ser cega. Existem várias evidências que podemos e podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Primeiro, o número de relatos. A história da ressurreição de Jesus, irmão, não foi uma lenda contada com poucos detalhes. Na Bíblia temos 4 relatos detalhados do que aconteceu nos 4 evangelhos, com as datas, localizações e testemunhas. Se fosse apenas uma lenda, não teria oferecido tantos detalhes exatos para a investigação dos fatos. Você sabe, tem pessoas aí que estudam muito, né? Para descobrir se Jesus está vivo, se Jesus está morto, se foi uma história, se foi um conto de fada. Mas a ciência, ela tem sido envergonhada, porque a todos os pontos apontam que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Mateus e João eram apóstolos e cada um deles escreveu sobre a ressurreição de sua própria perspectiva. Então, de acordo com a tradição antiga, Marcos escreveu seu relato da ressurreição baseado no testemunho do apóstolo Pedro, a quem ele acompanhou em seu ministério. Lembra disso? Marcos, ele acompanhou todo o ministério de Pedro. Então, no início do evangelho de Pedro,
foi tudo acompanhado. E Lucas afirmou que tinha investigado tudo com muito cuidado para confirmar o que testemunhas oculares tinham dito. Esses 4 relatos foram escritos a partir de testemunhos em primeira mão da ressurreição. Os 4 testemunhos dos evangelhos concordam em todos os fatos principais. Jesus ele foi julgado, levado a Pilatos, crucificado, sepultado no mesmo dia e ressuscitou no domingo, sendo visto por várias pessoas nesse dia. Mas, ao mesmo tempo, cada um dos testemunhos acrescenta detalhes diferentes, que completam sempre a história. Na realidade, isso mostra que não se limitaram todos a copiar as informações da mesma fonte. Cada pessoa se lembrou detalhes diferentes, como na vida real. Às vezes eu conto uma história para você, mas você conhece a minha história, e outra pessoa conhece também. Ah, é de Deus era baterista. Ah, não, é de Deus era baterista, também vendia. Deu para entender agora? Então, por isso que às vezes fala, a minha Bíblia tem contradição. A Bíblia não tem contradição. É como está aqui. Então, cada um que foi testemunha, que acompanhou, conheceu Jesus mais aproximado. Outro mais distante. Outro, como Marcos, ele vivia acompanhando a vida de Pedro. Então, ele soube de tudo. Então, irmão, alguns séculos depois da ressurreição de Jesus, os líderes da igreja se reuniram para investigar quais relatos eram dignos de confiança. Então, muitas pessoas tinham escrito sobre a ressurreição, mas apenas os relatos com origem comprovada de testemunha próxima de Jesus e dos apóstolos. E foram aceitos para integrar a Bíblia. Além de todos os outros relatos menos dignos de confiança, que não entraram na Bíblia, que você sabe que tem muitos livros que não entraram na Bíblia, temos o testemunho de várias pessoas da época, do início da igreja, que relataram que os cristãos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, como Flávio Jósefo. Então, tinha cristão que acreditava que Jesus tinha ressuscitado, mas veio como Flávio Jósefo. Flávio Jósefo, com certeza, deveria ser uma pessoa que tinha sumido e depois desapareceu. E ali começou a aparecer novamente. Então, foi isso aí, né, Jesus? Isso é Flávio Jósefo. Então, isso mostra que a crença na ressurreição de Jesus surgiu logo no início do cristianismo, não como lenda mais tardia. 2. A morte de Jesus. Sem a morte de Jesus, irmão, não haveria ressurreição. Era impossível sobreviver a uma crucificação. Depois de levar um valente sova, ou seja, uma valente surra, que já por si poderia ser letal e ter morrido. Ainda por cima, os soldados verificaram o estado das 3 pessoas crucificadas e espetaram uma lança no lado de Jesus para garantir que estava morto. Então, irmão, antes de entregar o corpo para ser sepultado, como está escrito aqui em João 19, versículo 33, ou desculpa, versículo 33 e 34, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu sangue e água. Então, irmão, Jesus não poderia ter sobrevivido e recuperado a tempo de se apresentar de pé ao discípulo 3 dias depois. Você extrai um dente, você fica 3 dias, não é isso? Com problema, até se recuperar. Imagina a surra que Jesus levou. O sangue que foi derramado. As cicatrizes que eram muito fortes. Eu vou dar um exemplo. Eu levei um arranhão aqui na minha mão, já faz 3 dias. Não ficou bom ainda, tá vendo? Ainda sinto que está doendo. Imagina você levar a surra que Jesus levou. 3 dias era impossível uma pessoa aparecer sem marca nenhuma. Deu para entender isso? A prova maior é que Jesus, ele é Deus. Então, irmão, várias pessoas estiveram presentes na morte de Jesus, incluindo aqueles que não gostavam dele, os inimigos. Algumas mulheres seguiram
os acontecimentos. Todos, e só foram embora depois que viram onde Jesus tinha sepultado, onde tinham colocado Jesus. Aqui em Lucas 23, 23, versículo 55, 56, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes, especiaria aromática e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Irmão, por isso, elas não podem ter se enganado no lugar do enterro do domingo. Encontrando o quê? O túmulo errado. Era impossível, porque elas acompanharam, foram até o túmulo. Elas sabiam onde procurar o corpo. 3, o túmulo vazio. O corpo de Jesus, ele desapareceu e nunca foi encontrado. Seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado para disfarçar. Mateus registrou em 28, capítulo 28, versículo 12, 14, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe, você deve declarar o seguinte, os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Olha só aqui. Eles não estavam satisfeitos que Jesus tinha ressuscitado, mas esses mesmos inimigos tinham enviado um destacamento de soldado para guardar o túmulo o tempo inteiro, para evitar que o corpo fosse roubado. Como seria se o soldado for enviado por eles mesmos? Então, seria altamente impossível, irmão, que vários soldados treinados, né, tivessem adormecido em serviço tudo de uma só vez. Com um sono tão profundo que não acordaram quando os discípulos removeram uma pedra tão grande que um homem só não conseguia remover. E seria ainda mais impensável que eles tivessem abandonado o seu corpo ou fugido com medo de um bando de camponeses desorganizado. Então, a morte de Jesus apanhou todos os seus seguidores de surpresa. Eles não teriam tempo para organizar uma operação, ou seja, uma operação de roubo do corpo em um único dia. Mesmo se a ideia surgisse depois do choque inicial, e não era do interesse de mais ninguém fazer o corpo desaparecer. A Bíblia, o Manual do Adorador, diz que o corpo de Jesus não foi encontrado porque ele ressuscitou. Ele tinha claramente morrido e agora seu corpo tinha desaparecido sem nenhuma explicação natural possível. Resta apenas a explicação do sobrenatural. O quarto item é a testemunhas. Muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo depois de sua morte na cruz e não foram apenas visões. Essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com Jesus, comeram com Jesus e eles viram a Jesus. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ressuscitou. Além dos apóstolos, como está escrito aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 e 7. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois os 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu Tiago, e então a todos os apóstolos. Então, irmão, muitas dessas pessoas ainda estavam vivas para confirmar a história quando foi escrita. De todas essas testemunhas, ninguém voltou atrás, nem desmentiu o que tinha visto. Algumas dessas pessoas até foram mortas por dizer que Jesus estava vivo, como hoje. Tem gente que mata as pessoas. Ninguém continua a defender uma coisa que sabe que é mentira, quando isso lhe vai custar a vida. Então, eles realmente acreditavam que tinha visto Jesus. Agora, as aparições de Jesus, depois de sua ressurreição, também não tem marcas de uma alucinação. Em caso de alucinações coletivas, vamos falar assim, a visão que as pessoas têm costuma ser estranha e meio surreal. Ninguém, em uma situação dessas, já afirmou que tinha tocado na alucinação, nem que tinha tido uma conversa sensata com ela, nem
que a alucinação tinha almoçado com eles. Os discípulos viram uma pessoa real, que eles reconheceram como Jesus. Né? E o quinto, a conversão de Paulo. Quando era jovem, Paulo era um judeu. E um judeu devoto que se escandalizava com o ensinamento dos cristãos sobre Jesus. Então, para ele, os cristãos eram heresias que precisavam ser licenciados, que precisavam ser calados. Ele ia de cidade em cidade, prendendo cristãos, e até participou da morte de Estevão. Perseguir cristão se tornou sua grande missão na vida. Então, o apóstolo Paulo, que antes conhecido como Saulo, era perseguidor de Jesus. Mas, no entanto, um dia, tudo mudou a história. De repente, Paulo passou de perseguidor de cristãos a defensor ousado da fé cristã. Aleluia. Agora, o que isso mudou? Presta atenção. Teve um encontro com Jesus. Na visão que teve, Paulo ouviu Jesus falando diretamente com ele e ficou convencido que era verdade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 6. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Então, só algo muito poderoso, irmão, poderia ter mudado o pensamento de Paulo. A sua vida nunca mais foi a mesma. E tal Paulo, muitas outras pessoas ao longo de sua história tiveram suas vidas transformadas por Jesus. A ressurreição de Jesus muda a vida de pessoas. Como vimos, né? Existem várias razões para acreditar que Jesus ressuscitou de verdade. Mesmo assim, depois de analisar todas as evidências, cada pessoa precisa se decidir por si próprio se vai crer em Jesus e entregar sua vida a Ele. Mas esse passo de fé não precisa ser cego. Precisa ser um passo considerável, um passo de entendimento e um passo de sabedoria. Que cada um possa ficar com essa palavra. E eu tenho certeza que você hoje tem a convicção que Jesus está vivo e que Ele te ama e quer mudar a sua história. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. Um abraço grande aqui a Carlos Roberto, a Cici, que está sempre assistindo conosco, a Zonildo, José e todos os irmãos aí da cidade de Rio Tinto, Mamanguape, Paraíba, que estão conosco sempre assistindo. Né? E não se esqueça, todas, seja por sábado, na 93 FM, programa também, Momento é de Deus. Um programa que traz para os irmãos a sabedoria e o conhecimento espiritual, onde temos ali entrevista, palavras com pastores e cantores. E você que quer divulgar também seu trabalho na Gospel 1000 e também na 93 FM, é só entrar em contato com o nosso zap. É o 219-8423-2906. Estamos aqui à disposição, tá bom? Então vamos orar para que nós possamos entrar no tema de amanhã. Vamos falar assim, a gente ora todos os dias já preparando e também orar pela saúde, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua família. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Meu amigo Fernando Caetano, um abraço grande para você, tá bom? Ó Deus da glória todo-poderoso, obrigado, Senhor, por esse dia que está nos dando. Abençoa cada um que está do outro lado dessa tela e que possa receber as bênçãos do alto céus. Ó Deus da glória, faz o teu mover agora na minha vida, Senhor. Transforma cada vez mais. Muda, abençoa minha casa, minha família. Dá saúde, Senhor, para minha esposa. Tranquilidade, paz e harmonia. Ó Deus, abençoa também os jovens, adolescentes. Dá sabedoria e conhecimento. As pessoas que estão enfermas, que precisam de uma cura, que precisam receber o milagre, que possa receber o seu milagre em nome de Jesus. Ó Pai da glória, abençoa também aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão na rua, que não têm onde morar. Dá condição, Senhor. Mostra para ela. Tira essas pessoas da miséria, as pessoas que estão sofrendo, está perdida, está muitas vezes desanimado, mas o Senhor, Ele tem com certeza misericórdia. E a sua vida, acredite, meu irmão, que vai mudar a partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado a todos. Amanhã, se assim Deus permitir, às 7 horas da manhã, estaremos com o programa
é de Deus em sua vida. Não esqueça de entrar no nosso canal, dar um joinha, se inscrever, porque é bênção para a minha vida e para a sua vida. É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida. É de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, diga amém, porque é de Deus. Um abraço.